Boa noite a todos. Tá bom? Tom? Ótimo. Quem de vocês gosta de efeitos especiais, filmes? Ninguém? Levante o braço. Vamos fazer exercício. Começou a fisioterapia da noite. E o que vocês acham da ficção científica? Onde é que esses atores, esses produtores, de onde é que eles tiram as ideias para fazer esses filmes? Hoje tem a eleição do Oscar, né? Logo mais. Pois a gente vai ver de onde é que eles tiram essas ideias, esses filmes que parece que são de outro planeta, de outro universo, de outro mundo. E na verdade são de outro mundo mesmo, só que é do espiritual. Por coincidência, Nosso Lar também virou filme, né? Um livro que levou praticamente 70, 80 anos para vender 2 milhões de livros, e levou poucos meses para ter uma bilheteria muito maior que isso. Tá? Então, para a gente ter noção do alcance que tem essas novas propostas do audiovisual. A gente lida com Instagram, com WhatsApp, com Facebook, por enquanto, e a gente não acha que isso aí vai durar para sempre, porque viram outras novas tecnologias, tá? Sempre evoluindo, sempre progredindo. Quando a gente acha que está tudo resolvido, tudo definido, vem coisas novas, tá? Porque elas vêm de um lugar muito especial, que a gente vai ver que lugar é esse, ou um dos lugares de onde vem. A primeira edição do livro foi em 1944, tá? Então, a gente vai falar de aspectos que mais chamam a atenção, de algumas reflexões que a gente pode fazer a respeito dessa obra, e não vamos fazer resumo, tá? Mas o que o Nosso Lar quer trazer para a gente de ensinamento. E a gente começa trazendo essas ilustrações que são de um projeto um desenhista, que ele faz exatamente o que tem no livro, mas traz um certo resumo de vários capítulos dos livros. Assim tem Paulo Estevão, né? Tem Nosso Lar, tem Memória de um Suicídio, tem várias e várias obras. Depois no final eu passo para vocês o nome do projeto, e vocês podem adquirir, tá? Comprando pela internet. É muito bom para quem da palestra, é ótimo, né? Vocês viram, quem foi ver o Paulo Estevão, primeiro eu comprei esse aqui e depois Paulo Estevão. Eu gostei tanto, e Paulo Estevão eu demorei para elaborar, porque é muita conteúdo, muita ciência, muita filosofia, muitos ensinamentos. E aqui a gente encontra André Luiz, que depois de desencarnar, ele era médico aqui na Terra, lá no Rio de Janeiro, e quando desencarnou ele ficou um período na zona umbralina, no umbral. Tá? O que é umbral? Umbral é um lugar para onde a gente vai. Ainda não é o inferno, que Dante Alighieri falou na Divina Comédia, quando ele ilustrou. Ele teve sonhos, e nesses sonhos ele viu paisagens do que ele chamou de céu e paisagens do que ele chamou de inferno, tá? Só que umbral ainda não é inferno. Se vocês lerem o livro Nosso Lar, se vocês tiverem lido, vocês podem ler de novo, vocês vão aprender mais coisas sobre o livro, que passaram despercebidos, e, nossa, isso tinha aqui no livro, né? E isso é o Evangelho, é o livro dos Espíritos. Todos os livros são assim. Quanto mais a gente progride, a gente
as coisas novas, a gente consegue assimilar coisas que a gente não percebia antes. Às vezes uma frase muda muita coisa para a gente. Então, existem zonas em que esse um purgatório que foi criado, ele não existia. Primeiro criado céu e inferno, e depois, e as pessoas que não estão nem lá nem cá, o que a gente vai fazer? Criar um purgatório. O purgatório seria um umbral. É um local, não são tão maus, que não precisem ir para zonas de tratamento correcional mais atrasados ainda e com mais complicações. E aí a gente vê que o umbral, já para a gente estar no umbral, a gente tem que ter uma certa evolução, porque se não tiver, tem lugares inferiores ainda, o sofrimento é muito maior. E aí se expurga um período de tempo, o quanto for necessário, o quanto a gente tiver que esgotar as nossas energias ainda um tanto materiais. Quem conhece o livro Memória de Suicida sabe que aproximadamente a gente tem uma quantidade de energia que a gente vai gastando durante a vida, ou a gente pode ter um ganho a mais para ter uma prorrogação, ou gastar excessivamente até que a gente comprometa a vida e desencarne para o suicídio indireto. Tá? O alcoolismo, o tabagismo, drogas, comer demais, excesso, falar demais, praguejar demais, tudo isso a gente esgota as nossas energias e a gente chega num lugar desses, umbral, por suicídio indireto. Tá? A gente fica mais ou menos esse tempo em que a gente teria essa energia e ela deveria ser para a gente viver até os 70 anos, eu me suicido com 50, eu tenho mais ou menos 20 anos para me libertar. É uma energia material, mais apegada à matéria, tá? Mais próxima da matéria do que a espiritualidade. E pela lei de vibração de sintonia magnética, eu não posso ir a colônias espirituais por conta da minha densidade magnética, e aí eu fico numa zona inferior, que é equivalente ao que eu posso, onde eu posso viver. Tá? E aqui tem as figuras, né? Que convivem com a gente quando a gente passa pelo umbral. O umbral é um lugar que todo mundo passa. Tá? Todo mundo. Quem não passou, vai passar. Tem gente que gosta de voltar, muitas vezes. Né? Eu pretendo só ir para lá para trabalhar. E essa situação que a gente encontra lá no umbral, chamando a gente de suicida, a gente disso, daquilo, tá? A gente fica em esgotamento, quase esgotamento, bebendo água enlameada, comendo raízes, tá? Comendo raízes, porque a gente ainda está num estágio mais material do que espiritual. A gente está ainda materializado. A gente está com energia ainda, no campo magnético materializado. A gente não se libertou disso ainda. E a gente tem as necessidades próprias da nossa evolução. Tá? Se a gente é acostumado a fumar, a gente não espere que a gente vai desencarnar e vai deixar de fumar, porque a gente vai procurar cigarro. Quem é drogado vai chegar na espiritualidade e vai ser tratado. E mesmo nessas colônias de tratamento de saúde, são oferecidas substâncias semelhantes às drogas para que a pessoa vá sendo desmamada lentamente para que não ocorra um choque. É simples, né? E quando a gente é socorrido, quando a gente está em uma zona umbralina? André Luiz, ele não entendia porque ele estava lá. Ele era um médico, tinha atendido muitas pessoas, mais de 6 mil pessoas ao longo da vida dele, de graça. Ele era sanitarista no Rio de Janeiro, até que ele caiu em si, viu que ele tinha problemas e ele fez uma prece a Deus. Esses indivíduos aqui,
irmão Clarencio, que é um dos socorristas, e outros, sempre estiveram ali. Só que os espíritos que estavam na zona umbralina não enxergavam eles. Porque, pela lei de sintonia, se tem um espírito mais elevado e um que está em um patamar mais inferior, ele não ouve certas coisas, não vê certas coisas e não sente certas coisas. Ele precisa se aproximar um pouco vibratoriamente para poder sentir. Pode estar sua mãe, seu pai do lado, e se a gente não se elevar um pouquinho, o que significa? Reconhecer os erros, pedir perdão, fazer uma prece. Isso já é o suficiente para a gente se elevar um pouquinho para sentir, perceber, ver a presença e ouvir a presença dos benfeitores que já estavam ali. E nesse momento ele conseguiu enxergar os benfeitores que sempre fazem as suas diligências pelo umbral, e muitos encarnados participam dessas diligências no umbral e em outras zonas espirituais para fins de socorro. E aí ele foi socorrido e levado para um lugar que tinha um isolamento, parecido com as cidades medievais, uma muralha. Mas uma muralha bonita, toda recoberta de flores, verde, né? Mas também com acesso restrito. Só os moradores daquela colônia que sabem onde está o ponto magnético. É como se fosse, vamos dizer assim, a gente não sabe exatamente porque André Luiz não passou isso, como se entra numa colônia dessa. Mas imagine que em 1944 já tinha reconhecimento de íris, reconhecimento facial e digital num portão desses de nosso lar. Vamos só imaginar, né? Mas depois com certeza eles vão dizer pra gente. Quando isso chegou pra gente? Faz pouco tempo. Tá? Faz pouco tempo. São tecnologias que são formuladas lá e depois chegam pra gente aqui. Certo? E aqui chegam mais ou menos dessa forma os socorridos. Uma vez socorrido, André Luiz não entendia por que o irmão Luna, Antônio de Luna, que foi explicar para ele que lamentável porque você chegou aqui pelas portas do suicídio. Ele suicídio, mas eu não me matei. Como assim, suicida? Eu não fiz nada. Isso. E aí Antônio de Luna disse, mas é evidente, é claro e evidente, que pela ação do seu praguejar, dos seus hábitos mentais, associado com uma infecção que você teve pelo meio da sífilis, uma doença, uma infecção sexualmente transmissível, que corroeu o seu estômago, o seu fígado, o intestino, levando a um câncer no sistema digestório. Então é notório, público notório, que você chegou aqui por conta de um suicídio. É evidente. Então a gente perceba bem que o suicídio não é só com uma arma branca, uma arma de fogo que a gente se suicida, mas também com o tipo de pensamento que a gente irradia, porque a lei de ação e reação, tudo que a gente gera dentro de nós e a gente irradia, acaba nos contaminando em primeira instância, em primeiro lugar. Antes de a gente irradiar para fora, a gente está irradiando para dentro de nós, está surgindo em nós. Então, muito cuidado com o que a gente deseja para o outro, porque o que a gente deseja a gente recebe, né? E aí foi um enfermeiro, existem enfermeiros, existem jardineiros, existem professores, existe toda a ordem de profissionais e outras profissões que não existem na Terra ainda. Trabalho não falta, lá em nosso lar e em todas as colônias. Certo? E aqui fazendo um curativo. Claro que é uma gravura,
é uma ilustração. Tá? Não pensem que os instrumentos são assim. Poderiam até ser em 1944, quando foi contada a história, mas atualmente a gente pode considerar que 80 anos depois, se a nossa tecnologia evoluiu de tamanha forma até agora, imagine lá, porque as coisas vêm de lá, as ideias vêm de lá, tá? As descobertas vêm de lá. E aqui tem o famoso, que não é suco de laranja, tá? Isso aqui é água, é uma ilustração. E tem uma passagem que ele é solicitado a colocar água na boca e segurar o maior tempo possível, para ele parar de falar, para não falar asneira. Né? Aí depois tem outro companheiro dele de enfermaria que fica falando demais, ele querendo descansar. Ele pega, aqui tem um remédio para você, pega, bota um copo d'água e dá para o companheiro de quarto e diga, não engula. Fica o maior tempo possível com essa água na boca, que é um remédio. É água, tá? É água. Mas a gente vai ver que é água, mas não é só água. Bom, a ideia que a gente faz da espiritualidade é uma ideia muito limitada. Tá? E essa gravura aqui, ela está muito simplória. Tá? É uma figura simples. Mas imaginemos que haja pássaros multicoloridos, animais muito mais belos e árvores e arbustos que não existem aqui, de uma beleza rara. E as construções também de uma beleza que a gente não conhece. Vocês veem que os arquitetos que vêm reencarnando nos últimos 20, 30 anos, eles têm elaborado construções que fogem do padrão dos anos anteriores, desafiando até a inteligência humana, como aquele prédio em Dubai, né, que tem quase 900 metros de altura, tá? Que foram inventadas novas tecnologias para que ele pudesse se sustentar e não viesse a se autodestruir, fazendo ilhas no meio do mar, e construções de uma beleza que não existia. Essas ideias que esses artistas, esses arquitetos têm, e como também todo pensador, seja professor, seja cientista, seja um filósofo, seja quem quer que seja, a maior parte das novidades que a gente traz, elas não são nossas, elas são um compartilhamento de ideias que vem da espiritualidade. Tá? Vocês sabem como foi inventada ou descoberta a penicilina? Quem passa pela biologia na escola, no colégio, sabe. Sempre se fazia cultura de bactérias em umas placas de vidro, placas de Macomb, em que se colocava lá para fazer estudos. Só que estava meio demorado o negócio, não estava andando. E certa feita tinha outros germes e caiu alguma substância numa placa daquelas que estava aberta. E a colônia de bactérias não crescia naquela lâmina de vidro. Se fosse qualquer outro, passaria aquilo, jogaria fora, está estragada a experiência, vamos fazer outra. Mas teve uma pessoa, um cientista, que ele enxergou naquilo uma coisa diferente. E viu que tinha um organismo lá que impedia o crescimento das bactérias. E ele foi estudando o porquê daquilo, todo o mecanismo, e aí foi descoberta a penicilina. Alexander Fleming. Se eu errar, se eu falar bobagem, me corrija. Então a gente coloca isso aqui 1000 vezes mais bonito, porque é assim que é.
Era assim, né? No século passado agora já está muito mais. Aqui um diagrama. Um diagrama de como é a localização das construções em nosso lar. Aqui não é exatamente assim, é só para a gente ter uma ideia. Depois eu vou mostrar uma figura da capa do livro, do filme. Aqui a gente tem o prédio da governadoria. Esse prédio da governadoria tem mais ou menos 3 mil. Na época, nosso lar tinha 1 milhão de habitantes. Atualmente, segundo as informações dos espíritos, tem 3 milhões. 3 mil funcionários naquela época. Agora deve ter o quê? 9 mil? Não sei, né? Tem que falar com o pessoal do lado de novo para saber essas. Nosso lar, parte 2. E essa colônia, ela é mantida. Você está vendo que tem um raio de luz aqui? Tem uma abóboda, uma capa magnética protetora ao redor de toda a colônia. E assim como tem ao redor de toda a cidade, que já tem um magnetismo próprio por conta dos moradores. Nem toda cidade tem ainda. Tá? Tem alguns médicos que podem sentir isso quando passam do limite dessa redoma no nome. E por conta da vibração dos moradores. Tá? Traz um certo conforto, uma certa proteção para as cidades. É a mesma coisa que tem nas colônias espirituais. Tá? Então, tem o prédio da governadoria, onde são tomadas as decisões principais, onde tem um dos 2 moradores, que na época só 2 conheciam, tinham tido contato com Jesus. Tá? E é o condensador de energias que nutre essa redoma magnética, que protege a colônia nosso lar de invasões de espíritos que tentam invadir. Então a gente veja, é uma cidade espiritual com disposição em estrela e tem 6 pontas. Aqui está mais bonito. O prédio da governadoria tem 6 pontas. Tá? Com 6 ministérios. A cidade espiritual tem ministério? Tem um ministro, são 6 ministros para cada ministério. São 72, deixa eu fazer a conta. São 12, né? Então tem os ministros de cada ministério e os prédios principais. Tá? Da comunicação, da regeneração, do auxílio, da elevação, do esclarecimento e união divina. Tá? A maioria dos ministérios, das áreas de trabalho, são elevadas à ligação com o homem, com a crosta terrestre, com os seres humanos. A união divina é ligada basicamente com as esferas superiores, para que tenha o contrabalanço e que tenha esse intercâmbio também com os espíritos nobres, para que tenha uma direção precisa e segura para a evolução da colônia e também repassando as informações aqui para a Terra. Tá? Então, cada casa espírita tem um mentor. Ele é subordinado tem um grupo também de diretores espirituais, cada casa espírita. Esse mentor espiritual, ele é subordinado, todas as casas espíritas se unem, tá? Tem um dirigente em comum, eles são subordinados às diretrizes da colônia espiritual a que essas casas espíritas estão ligadas. Tá? E essas obedecem a um comando superior, que são das zonas mais elevadas ainda. A mais elevadas, por quê? Nosso lar fica onde? Fica
no subúrbio do Umbral. Tá? Eu sei que é o sonho de consumo de muita gente que não conhece outras colônias, mas é uma das menos elevadas. Tem outras mais abaixo, bem no Umbral, que parecem fortalezas medievais, ainda hoje. Mas tem colônias muito mais elevadas, mas que o interessante é que a gente entenda como é essa colônia mais próxima de nós, porque a maioria de nós vai para uma colônia dessas, quando escapa do Umbral, né? Então vejam, tudo tem uma organização muito bonita. E quem trabalha no Ministério do Auxílio tem uma zona residencial. Ele não vai poder morar lá, aqui. Ele vai morar no corredor de prédios que tem isso aqui e vai para cá ainda, viu? Isso aqui é uma escala pequenininha. Você tem quilômetros, centenas de quilômetros, tá? Imagina isso. Tem uma zona residencial por aqui, depois tem uma zona de agricultura, tem uma zona que tem um rio, tem uma área musical, tá? Onde tem uma área agrícola, onde se planta os produtos para que as criaturas se alimentem lá. A gente vai ver o que come na espiritualidade, né? Se você trabalha na área do auxílio, você vai morar aqui, nesse corredor. Se você foi designado para trabalhar na elevação, você vai morar aqui, na união divina, aqui, esclarecimento aqui, comunicação e assim por diante. O que a gente tem que aprender sobre mobilidade urbana, sobre organização de uma cidade, se não é com a espiritualidade, né? As construções lá são do governo. O indivíduo pode trabalhar, assim, mais ou menos, uma casa lá custava, né? Não deve ter mudado, 35 mil bônus hora. O que é bônus hora? Que a moeda é o padrão para se trocar trabalho, que ele está ligado ao merecimento, né? Com o que você quer adquirir. Por exemplo, você quer uma casa e nosso lar, você trabalha na zona de regeneração, vai custar 35 mil bônus hora. O que é isso? 35 mil horas de trabalho? Não é bem assim. Por exemplo, quem trabalha na área da educação, que é o esclarecimento, na área da educação, com os pequenininhos, tem espíritos que eles se comportam como crianças ainda, por um período de tempo, tá? Depois ele toma uma forma de adulto, mas até lá eles ficam usam uma organização perispiritual de criança, tem comportamentos mais para infância, infantis. Quem trabalha nesse ramo, nessa atividade, tem bônus hora duplicados. E se você tem um trabalho, então os pedagogos estão na frente. Tem um professor aí, né? Estou percebendo. E os trabalhos que exigem mais empenho, que o indivíduo se esforça mais ainda, que é um trabalho simples às vezes, mas a gente se empenha de verdade, ou é um trabalho muito duro, tá? Pode ser triplicado os bônus horas. Em vez de você trabalhar 1 hora e você ganha 1 bônus hora, você pode ganhar 2, pode ganhar 3, ou pode ganhar até mais. Tá? Então, fica aí uma dica para quem achar que vai ficar em berço esplêndido eternamente na espiritualidade, porque não funciona assim, certo? E aí tem praças, tem amigos que a gente reencontra, né? As belezas das colônias espirituais, e tem o transporte público. No livro Nosso Lar, a gente não tem notícias de
carros, de bicicleta, de skate, nem skate motorizado, né? Que agora está dando moda nas grandes cidades. É o aeróbus. O aeróbus é basicamente isso aqui, é como se fosse um ônibus, um metrô, lá em Nosso Lar, e que ele flutua. Tá? A gente não pode esquecer que essa é uma área espiritual. As coisas funcionam à base de magnetismo. Tá? Então existem vários e vários desses numa área que é muito grande. Não é porque é uma colônia que é pequenininha. Uma colônia quer dizer, é um espaço demarcado, mas tem às vezes tem cidadelas, tem construções muito distantes que fazem parte daquela colônia. É como se fosse quase um estado. Tá? Só tem Nosso Lar na espiritualidade? Não. Tem centenas, milhares de colônias espirituais em todos os níveis das esferas magnéticas do planeta Terra, assim como tem em todos os planetas. Tá? E vejo que transporte público gratuito, eficiente, não atrasa, mas quando você entra, tamanha distância que percorre, você fica um tempinho para se deslocar de um ponto ao outro. Você vai distante, né? Do centro da colônia até a periferia. Tá? Então, não há privilégios, há meritocracia, né? Há merecimento. E aqui uma visão. André, Luiz e Lísias estão no aeróbus. Vocês podem ver que eles estão no ar. Tá? As construções lá embaixo, eles conversando, e aqui umas cifras musicais. Por que essas cifras musicais? Descobriram que em Nosso Lar, todo ramo de atividade rendia mais quando se colocava música. Música boa, música clássica. Os espíritos têm preferência, têm uma predileção muito especial pela música clássica. Muito embora a gente não seja habitual, né? Mas é preferível para eles a música clássica. Uma música instrumental, dessas que deixa a gente bem relaxado. Todo trabalho em Nosso Lar, já naquela época, em 1944, quando foi escrito, né? Foi psicografado esse livro, foi entregue. Então essa história passou antes disso. Todo lugar de trabalho tinha música, porque observou-se um rendimento muito maior de toda atividade com a música. Então era no hospital, era na escolinha, era nas fábricas de alimento, em todo lugar. Hashtag fica a dica para nós, né? Eu lembro que há algum tempo num congresso de pedagogia no Rio de Janeiro, tinha um congresso de pessoas que trabalhavam com musicoterapia em tratamento para cardiopatas, para pessoas com problema de coração, né? Então se a espiritualidade já fazia isso naquela época, e a gente percebe que o ato de meditar, a gente ouvindo música, nos acalma, porque ele, com a concentração, com a música suave, instrumental de preferência, a gente equilibra a nossa mente, e nos equilibramos, somos espíritos, e a gente acaba comandando melhor um organismo físico, que é o nosso corpo. E com isso, tudo é uma reação em cadeia, tudo vai se organizando melhor. Então isso é tratamento. Quem sabe, né, daqui a algum tempo, espero que não muito, o tratamento de saúde envolva assim, você vai tomar esse comprimido, mas vai ouvir música de manhã, de tarde e de noite. Você é muito depressivo, muito triste, vai ouvir uma música alegre desse compositor, igual a receita de remédio. Esse compositor, tantos minutos, essa música,
de manhã, de tarde e de noite, a cada 8 horas. Né? E aí a gente pensa, nossa, eu vou chegar na espiritualidade e daí, o que eu vou fazer? O Yuri falou que tem trabalho para todo mundo, e tem, mas nem todo mundo é obrigado a trabalhar. Ninguém é obrigado a trabalhar. E o que acontece com quem não trabalha? Vive. Sobrevive. Quem não trabalha tem alimentação, tem a vestimenta básica. Ah, mas eu quero comprar uma TV de última geração lá em nosso lar para assistir as notícias da Terra e do plano celestial. Horas para comprar, para trocar. Entenderam? Quer comprar uma casa? Se não tiver bônus hora, não compra. Quer comprar uma televisão? Naquela época tinha televisão. Em várias obras tem. Você tem que ter bônus hora para trocar. Uma TV é tantos bônus hora, uma casa, 35 mil bônus hora. Então é isso. E essa senhora queria visitar os filhos, a família na Terra. E ela tinha, em 6 anos, não chegava a 400 bônus hora. Quer dizer, em 6 anos, ela não chegou a trabalhar, talvez até menos. Então, cadê o merecimento? E André Luiz chegou lá, sempre entrevista 2 a 2 que se fazia, né? Chegou lá com essa ideia: eu estou com saudade da minha família, vou pedir para visitá-los na Terra. E ela falou primeiro, quando ela falou isso, ele percebeu que a ideia dele não devia ser essa. O que ele fez? Chegou a vez dele: eu quero trabalhar, eu vim aqui pedir emprego. Ele foi dirigido para um local para trabalhar. Ah, eu sou médico, eu queria trabalhar na área de saúde. Ah, médico. Médico na Terra, muito bem. Sem noção da espiritualidade, né? Certo. Então você vai lá, vai procurar fulano, doutor, que é responsável pelo setor, ou se faz no RH. E vão procurar um trabalho que você esteja apto. Mas, por enquanto, como médico, você foi médico na Terra, mas na espiritualidade, a medicina exige outros conhecimentos, que você, infelizmente, não tem. E ele foi. Foi depois. Peraí, você não disse que para ter uma casa em nosso lar tem que comprar, tem que ter bônus hora? Ele não tinha começado a trabalhar? É que Lísias, que era um amigo dele, um enfermeiro, convidou ele para, enquanto não tivesse, morar com a família dele. Gente bacana, né? Foi morar na família dele lá, que já tinha uma casinha. Então basta uma pessoa ter conquistado a sua residência, acolhe a família, acolhe aqueles entes queridos, amigos, visitantes, e a vida continua, tá? E aí a gente chega no quesito alimentação. Cada ministério é ligado a um tipo de trabalho e tem espíritos que são mais afins a trabalhos mais materializados e outros mais espiritualizados. Tá? Não que sejam totalmente materializados, mas quem vai trabalhar com certas coisas, quem vai trabalhar quebrando pedra, precisa de uma alimentação mais substanciosa, que gasta mais energia, né? É um trabalho pesado. O trabalho pesado são mais ou menos aqui em ordem crescente, tá? Nesse sentido. Então, no Ministério da Regeneração, onde se acolhem as pessoas vindas da crosta, suicidas,
o André Luiz da Vida, que saiu do Umbral, tá? O Ministério do Auxílio, que tem tarefas parecidas. Verduras e cereais, frutas e sucos. Essa é a alimentação. Então todo mundo lá é vegano. Quem quiser se preparar, fique à vontade. Então vegetarianismo, veganismo não é novidade, é ideia que surgiu aqui? Não. Em 1954, já publicaram esse livro com isso. Já existia. Só que nem sempre foi assim. Tá? Antes, comiam um absurdo de coisa, tudo que é tipo de coisa, de alimento. Tá? E o governador de Nosso Lar percebeu que a cidade precisava de um up, um crescimento na proteção magnética da colônia. Tá? Para que isso acontecesse, a população de Nosso Lar tinha que aumentar o padrão vibratório, se alimentar com coisas mais suaves, mais sutis. O que aconteceu? O Ministério da Regeneração acolheu o pedido, auxílio também, comunicação também, elevação também, Ministério da União Divina também. Topamos, vamos tomar aguinha, vamos absorver os raios solares, a gente aguenta, a gente vai sofrer um pouquinho, mas depois a gente se acostuma. O Ministério do Esclarecimento não topou. Resultado, não conseguiram fazer essa evolução magnética, a proteção da colônia continua a mesma, não teve uma melhora do padrão vibratório, do magnetismo. Resultado, espíritos do umbral, malfeitores, invadiram nosso lar. Problema. Então não é porque a gente está no céu, e as coisas vão deixar de acontecer e tudo vai ser as mil maravilhas. Imagine você estar em nosso lar e de repente uma turba de malfeitores invade a cidade. Dá para pensar nisso? Eu vou para nosso lar, problemas? Eu não vou saber o que é isso. Teve, né? Até que eles passando por essa experiência, aí entenderam a ideia que o governador estava certo, porque o governador da colônia, para tomar atitudes de impacto muito grande, ele consulta quem? Instâncias superiores. Tá? Trouxe centenas de espíritos de esferas superiores para ensinar toda a colônia a se alimentar das substâncias da atmosfera e da energia solar. Substâncias que não é só raios ultravioleta A, B, C, A, outras substâncias que a gente não conhece ainda. Tá? Depois disso, a alimentação ficou assim, vegana. Então esses ministérios, verduras, cereais, frutas e sucos. Esses aqui só frutas e sucos, sucos e concentrados. E o Ministério da União Divina, que é o mais elevado, tem os espíritos mais adiantados, inclusive o governador da colônia, água e ar. Tá? Chega uma moça que não tinha basicamente um merecimento para estar em nosso lar. Tá? Pode ser que aconteça isso com a gente. Mas se eu não tenho merecimento, quem sabe alguém pode emprestar, né? Isso acontece. E não é raro acontecer. Espíritos nobres, benfeitores da espiritualidade, eles cedem bônus hora uns para os outros, para adquirir equipamentos, alimentos, algumas coisas, ou compram e dão de presente para os outros. E também eles chegam lá com o governador, com alguém e diz: olha, tem um familiar meu que está passando necessidade, está com muitos problemas,
ele está num umbral, está vagando e eu não estou me sentindo bem, não tem como o Senhor nos ajudar a trazer essa criatura para ser atendida aqui, ser tratada. Avaliado o caso, quando a criatura não tem condições ainda, mas tem alguma esperança, por acréscimo de misericórdia, eles levam essa criatura. É um ato de generosidade? É. Mas a maioria dessas, que eu vou passar porque é mais desenho, mais conversa, que a gente já falou, vai falar, esses indivíduos, eles tendem a voltar para o ponto de origem. Tá? Muito comum. Quando a gente não tem a força, a vontade ainda trabalhada, poxa, eu me sinto bem lá no umbral. Esse lugar aqui de casa espírita, com essa luz, os espíritos reclamam pra caramba nas reuniões mediúnicas, né? Essa luz que tem aqui, estão me amarrando, são laços magnéticos que envolvem eles, para eles não fazerem bagunça. Eu gosto daqui, gosto lá. A ideia é fixa. Isso leva as criaturas a voltarem. Aquela moça, ela voltou para a zona umbralina e foi resgatada mais uma vez e o tratamento demorou. Tá? André Luiz não pediu um trabalho? Chegou nas enfermarias da regeneração e foi para a ala masculina. Na ala masculina tinham vários indivíduos que não sabiam que estavam desencarnados, a maioria, e que estavam exalando substâncias tipo um peixe, tipo petróleo, pela boca, pelas narinas, e quando tomavam passes, aí sim que exalavam aquilo. O que é isso? São substâncias que o espírito está formando pensamentos ruins, de vingança, ódio, desespero, menos-valia, depressivos. Forma isso, forma os pensamentos, forma as secreções também, e depois que tomar o passe, essas substâncias eram vomitadas, tá? Eram exteriorizadas. Tinham 3 trabalhadores só naquele período, porque a maioria estava fazendo socorro, trabalho de socorro em nosso lar, né? Na zona umbralina, umbral. E aí, com poucos trabalhadores, estavam os outros 2 trabalhando, e chega André Luiz e diz: poxa, os caras começaram a vomitar, está tudo sujo aqui. Não contou conversa, foi e pegou o baldinho, a vassourinha, o paninho de chão e foi limpado. A irmã Narcisa, uma enfermeira dessa colônia, dessa área, ficou muito satisfeita, porque André Luiz era médico aqui na Terra, mas lá ele estava mais para faxineiro. Tá? Ele tinha que aprender outras coisas antes de exercer a medicina na espiritualidade. Ele fez o correto, foi lá, limpou, e com o passar do tempo ele foi aprendendo a dar passes. Tá? Aqui em 1954, alguns equipamentos muito ainda atrasados, parecidos com aqueles rádios que os vovôs ouviam, né? Não vou fazer nem propaganda, já tinha uma marca, e ficavam ouvindo por via Wi-Fi. Já parece atrasado aqui, mas já era via Wi-Fi lá do umbral, para conversar. Tem quantos pessoas socorridas, qual a situação, tudo, e intercomunicando. Para quando chegassem lá no hospital, ter as enfermarias todas preparadas, o número de leitos e o número de pessoas já preparadas para trabalhar. Aí você tem que ver quanto de comida você vai ter que ter, né? Tá?
vocês verem, nosso lar tem uma fábrica de alimentos, tem uma zona agrícola para plantar frutas, legumes, cereais, tá? Porque eles consomem isso. É como a gente come aqui, é parecido. A gente imagina que tenha coisas diferentes, tá? Que não tem aqui ainda, né? E aí chega uma moça nos portões de nosso lar pedindo socorro. Eu sou uma infeliz, eu quero que vocês me ajudem, deixe-me entrar, né? Não dá uma pena? Dá uma pena danada, né? Esse pessoal que sofre, né? Não dá vontade de abraçar todo mundo e botar dentro da casa, dentro do nosso braço? Não dá? Dá, né? Mas aquela redoma magnética, ela é formada pelos pensamentos constantes dos moradores de nosso lar. Se pensam bem, se estão ouvindo música, é mais fácil a gente se concentrar no bem e ter lembranças boas, por isso que a vibração é mantida mais facilmente. Ouvindo música de qualidade, né? É. Não Anitta e... Não. Música instrumental, né? Música com conteúdo. A vibração da música, né? A música tem cor, ela tem uma vibração, tá? Cada cifra ela tem uma cor na espiritualidade. Assim como cada pensamento que a gente tem, ele tem uma cor específica. Por isso que os espíritos, você pensa, eles sabem o que você está pensando exatamente. Tá? A mãe de Chico Xavier escreveu um livro, eu li ele num dia, porque ele tem a letra bem grande, e tem os capítulos bem curtinhos, que eu recomendo que vocês adquiram. Ele traz muitas coisas, para quem gosta de cosmologia, tudo, né? Ela conta muitas características de como o espírito vê a gente aqui na Terra, né? As vibrações magnéticas, os pensamentos, ela lá na espiritualidade, olhando para a Terra e vendo aquele monte de fiozinho colorido, tudo diferente. E ela pergunta, o que é isso? São os pensamentos de cada encarnado que estão vindo para cá. E você sabe o que é sei, pela cor, pelo tom da cor eu sei o que é cada pensamento. Com o tempo você vai aprender. Excursões pelos vários planetas do sistema solar. Então é bacana pra caramba. Antes de eu complementar aqui, só um lembrete. Todo mundo em nosso lar que quiser trabalhar tem 8 horas. Tinha, né? No regime de até 1954, tinha 8 horas de trabalho, com mais 4 à disposição de qualquer um. Todo mundo tinha 30 dias de férias. Nessas férias, o que você pode fazer? Vai para uma colônia para aprender a escrever livros, para passar aqui para a Terra, para um médium, um psicógrafo. Vai para um outro lugar, uma colônia mais elevada, para aprender novas técnicas laboratoriais. Para uma colônia de educação, para aprender coisas novas. Vai fazer turismo lá em Marte, Saturno, Júpiter. Tem transporte que leva a gente para esses lugares. Não é bacana? Bacana, né? Então, e essa senhora chegou às portas de nosso lar, só voltando para o assunto, e ela queria entrar. E aí, André Luiz não estava vendo esse monte de pontinho aqui, que são 58 pontos, tá? Eu não cheguei a contar, mas é o número de abortos que ela fez. E ela fez e incentivou, tá? E cada um, a gente não consegue enxergar aqui, mas os espíritos estão vendo a face de cada um deles. Então são corpúsculos que estão com ela, obsidiando ela na espiritualidade, e que se deixassem ela entrar, ia contaminar. É tipo agora que tem todo mundo com medo do coronavírus, entendeu? Entra uma criatura dessas, entra no nosso lar, contamina todo mundo.
E aí? Lembra aquela situação que aconteceu com a alimentação? E acontecer tudo de novo. Talvez pior. Tá? Então, questão de merecimento. É questão de enxergar as coisas, de enxergar as pessoas. As pessoas costumam se fazer de coitadinhas, mas têm intenções que são muito más às vezes. O Ministério do Esclarecimento, em que a gente tem 5 grandes salas, com um instrutor em cada sala, é um dos ministérios lá de nosso lar, todo iluminado, tá? Em que uma das instrutoras é a irmã Veneranda, uma das trabalhadoras mais infatigáveis de nosso lar, que completou, teve uma notícia recente, foi acho que uns 200 anos de trabalhos incansáveis, né? Que até os espíritos fizeram questão de dizer aqui para nós encarnados. E ela foi uma das únicas, junto com o governador da cidade, que conseguiu estar assim, face a face com Jesus. E ela cuidava de todo o paisagismo de nosso lar. Tá? Pensem que a gente está como se fosse uma universidade isso aqui. Você está lá numa universidade, os bancos não são assim. Eles são parecidos com o solo que a gente está pisando lá, revestidos de arbustos de relva, que você senta, ele abraça você e se acomoda. Coisas de irmã Veneranda fazer isso. E quem são esses camaradas que estão aí? André Luiz, quando viu, ele chamou de fantasmas, ele achou que era fantasma, um morto, falando que estava vendo fantasma. O que vocês acham que é? Anjos são encarnados, que se desdobraram, estão dormindo. Hoje à noite, quem quiser fazer experiência, vá dormir. Quando tiver saindo do corpo, um desdobramento, olhe para trás e vai ver esse fiozinho aqui, que é um cordão fluídico, fio de prata, tem vários nomes, né? Aí tem gente que vai trabalhar em nosso lar, tem gente que vai trabalhar nas outras colônias. Aqui são 2 espíritos que têm livre acesso a nosso lar para trabalhar. Provavelmente esses espíritos já residiam em nosso lar antes, tinham condições de voltar a trabalhar, espíritos com uma certa elevação, tá? Então, que tiver essa concessão, eu vou para a Terra, quando estiver dormindo, eu gosto de trabalhar, o corpo descansa e eu vou fazer meu consultório, eu vou para o ambulatório, vou para o PA, lá de nosso lar, para atender as emergências. E aí você vai assim, desdobra o cordãozinho aqui, ligado ao corpo. Quando desencarna, esse cordão é rompido. É o último cordão que se rompe. Começa a desligar aqui dos pés até a cabeça, depois rompe aqui. Eu tinha visto o Fred falar nisso, só que eu participei de alguns trabalhos ultimamente e eu vi isso. É assim mesmo. Começa eu senti os espíritos em processo de desencarne estavam sentindo. Começa a desprender daqui, vai subindo, subindo até aqui. Aí você está liberado, vai para a sua área. É de verdade. Quando a equipe volta de nosso lar, do umbral, chega assim, com os espíritos aqui, resgatados, com os cavalos,
com jumentos, com força, para carregar esse tanto de coisa, né? Material. Os animais, cachorros, pássaros, que devoram as formas de pensamento. Imagine se você está num ambiente desse, está cheio de vírus, tá? Que os espíritos que vivem lá no umbral formam coisas que, se entrarem em contato com outros, com os benfeitores, eles vão ficar mal. Vamos chamar de energias, tá? Que contaminam e adoecem a gente. Eles vão lá e comem essas substâncias, eliminam. Os cães, lobos, eles assustam os outros espíritos que estão lá, tá? Então é uma organização que muito interessante, que quando a gente estiver lá, a gente vai testemunhar isso. Não adianta fugir da responsabilidade do problema, porque ele acompanha a gente, vai atrás. André Luiz encontra o irmão Silveira nas portas de nosso lar, tinha sido resgatado, e ele, cumprimentando o André Luiz, reconhecendo, e ele percebeu, ficou com vergonha, porque o pai de André Luiz e a família tinha levado ele à bancarrota, à falência, tinha tomado os bens dele, e ele ficou constrangido nesse momento, a ponto de pedir a orientação para os mentores dele, para os superiores dele, e pedir perdão para esse camarada, tá? Então não adianta fugir da responsabilidade, ou a gente resolve, ou senão ela vem atrás. Espírito dorme? Dorme. 8 horas de trabalho. Quer trabalhar 8 horas. Quer fazer hora extra? Mais 4. São 12. E só. Só o governador trabalha sem parar, não tem férias. Ele faz questão de que todos tenham férias e trabalhem no máximo 12 horas. Tá? Por dia. Depois, aqueles que ainda precisam dormir, aqueles que precisam andar, e tem espíritos lá que volitam, que voam, tá? Só não ficam voando a toda hora, porque tem aqueles espíritos que não conseguem fazer isso, para não constranger eles ficam andando, ficam de aeróbicos. André Luiz foi descansar, dormir, descansar o perispírito dele, tá? Se o espírito come para manter o perispírito, que é semi-material, está se alimentando por alguma coisa semi-material, é que tem necessidades semi-materiais. Ainda sofre uma certa fadiga, tá? Precisa dormir para que o perispírito se recomponha. Não tem só um corpo astral, um tipo de roupa espiritual. A gente tem mais, tá? Tem duplo etéreo, corpo astral, perispírito, tá? Aqui ele deixa esse envoltório e vai falar com a mãe, num plano mais elevado. O perispírito dele não consegue levar ele até lá. Então ele tem que se depurar e com um envoltório mais fluídico, mais sutil, para poder chegar lá. Isso que acontece, ele deixa o mais pesado aqui e vai com mais fluídico lá, se reveste com mais sutileza para encontrar a mãe. Depois volta. É uma maravilha? Eu vou passar, já está no tempo. Outra senhora que teve suas perdas junto à família de André Luiz. André Luiz, por um chamado da espiritualidade, ele foi até a ala feminina das enfermarias e encontra essa senhora, sem saber o porquê, mas a gente sabe o porquê. Não existe acaso. Ele foi chamado pela espiritualidade superior para chegar lá e ajudar aquela senhora que a família dele e eles tinham prejudicado na terra. A música boa, de qualidade, tom.
uma orquestra sinfônica em nosso lar. Tá? Quem não sabe apreciar, não gosta ainda, fiquem tranquilos que apresentações de Mozart, Beethoven, todos os maiores músicos da história da humanidade e aqueles desconhecidos, mas tão novos quanto, se apresentam nas colônias espirituais para o deleite dos moradores, dos visitantes. É uma invenção que vai chegar à Terra, que a gente já tem notícias, semelhante a essa. A dona da casa em que André Luiz estava, ela estava planejando reencarnar e, para ter um contato mais uma vez com o seu futuro esposo, além de contato com ele, ele era criança lá na Terra. Fizeram uma conexão, tipo uma live, tá? Uma live em 5D, em que se sente o cheiro, o perfume, tá? O vento, tudo. O espírito se apresenta não como uma criança, mas como adulto, que o corpo é infantil, mas a personalidade é super desenvolvida. Ele foi dormir e tomou a forma de adulto e começou a conversar com ela, para já ir entrando em sintonia para o futuro reencarne. André Luiz começou a trabalhar, né? Começou a ter merecimento, foi liberado para ir visitar a família e lá encontrou a mulher e ele ficou muito chateado, porque a mulher tinha se casado com outro camarada. No início ele não achou muito legal aquilo. Ele estava desencarnado já, mas estava achando que a mulher era dele. Chegou mais próximo e viu que tinha 3 espíritos obsessores, tá? Sugando energias, adoecendo esse senhor, e a mulher profundamente atordoada porque já tinha perdido o esposo e agora ia perder o segundo. Só que André Luiz volta. Só que André Luiz estava começando a tarefa da medicina espiritual. Ele não tinha condições de resolver aquela questão sozinho. Ele pede, faz uma prece, chama a irmã Narcisa, que é a enfermeira que trabalhava com ele. Ela estava ocupada. Meia hora depois ela chega, toma conhecimento do caso e fala com seres que estão ao redor, que trabalham na natureza, e pede para eles providenciarem essências das mangueiras, dos pés de manga e eucalipto. Eles retiram essas essências, levam para ela em jarros, ela produz, faz uma farmácia de manipulação ali e começa a dar para ele numa água, numa jarra de água que está rolada. Intuíram alguém a levar a água para ele ficar tomando, colocaram o remédio ali e também deram o remédio, as essências, pelos poros e pela inalação, pela respiração. A noite toda, trabalhando com isso. No outro dia, ele acorda muito bem, porque não é só um vírus, uma bactéria, tá? É como a gente reage aos agentes externos, como está a nossa carga vibratória também, como é que está a nossa força, que faz a diferença. Tá? Então você pode ter um câncer, um infarto, e achar que vai morrer muito rápido. Se ficar depressivo, vai. Mas se ajudar, se tiver o corpo doente, mas a mente e o espírito sadio, pode passar dos 90 anos, como o Divaldo, que teve um infarto, que 50% do coração dele infartou, necrosou, morreu. Chico Xavier do mesmo jeito, tomando quase 30 comprimidos num dia, e tiveram uma vida longa. Com doenças que a gente não dá mais de 3, 5, 6 anos de sobrevida aqui na Terra. Tá? Então, o que a medicina espiritual traz para a gente, pode nos oferecer. André Luiz fez tanto,
que chega a um ponto que ele recebeu o título de cidadão honorário de Massuarte, por merecimento, trabalhando infatigavelmente. Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês, e mostrar que a gente tem que aprender com os espíritos e com a organização que os espíritos têm lá nas colônias e na vida deles, e que as coisas são muito mais parecidas do que a gente possa imaginar. Obrigado pela atenção.